Olá, eu sou Márcia Ribeiro e você está no Mar e Companhia, o podcast do povo buziano que se organiza por uma melhor qualidade de vida. Hoje nós temos a presença de Viviane Souza, que é diretora do CEP Lagos, e eu vou pedir que você se apresente ao nosso público, Viviane. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Viviane Souza da Silveira, eu sou diretora do CEP Lagos. O CEP Lagos é o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, né? E nós temos aqui o Núcleo Lagos, que é de onde eu faço parte. O Núcleo Lagos atende aos municípios de Arraial do Cabo, Cabo Frio e Armação dos Búzios, nas redes municipais e também na rede estadual. Então, nós atendemos esses 3 municípios. O CEP, ele atende todo o estado do Rio de Janeiro. Então, ele se divide em núcleos para poder trabalhar melhor, né? Ele se divide, tem o núcleo Costa do Sol, que pega São Pedro, tem o núcleo de Rio das Ostras, Macaé, e aí a gente se divide dessa forma. No nosso núcleo Lagos, nós temos 18 diretores, sendo que 3 são suplentes. A gente se divide em secretarias, né? No caso, eu sou diretora da Secretaria de Combate à Opressão, mas existe a Secretaria de Aposentados, de Funcionários, de Formação Sindical, e aí a gente se divide na atuação, né, nesses 3 municípios. Quantos filiados tem o CEP Lagos hoje? E quais as principais demandas dos servidores e como é que o CEP Lagos está respondendo a essas demandas? Bom, o CEP Lagos hoje tem aproximadamente 1.200 filiados, né? A gente não tem esse número assim exato, porque a filiação e desfiliação ela acontece quase que diariamente, né? Em determinados momentos a gente tem um número maior de filiação, outros menores, então a gente não consegue determinar, mas em torno de 1.200 filiados. E a gente tem demandas que são históricas, né? A gente sempre está lutando pelas mesmas coisas nos 3 municípios, né? Que é a valorização do profissional da educação, a unificação, né, dos servidores que trabalham na educação. E a gente não quer ter um sindicato voltado para professores, que tem muito essa ideia, né, na sociedade, que o sindicato ele trabalha para professores, e não é verdade. O sindicato ele atua para os servidores da educação. Então, todo mundo que trabalha em escola, o sindicato está ali fazendo o apoio. E a gente tem as demandas de reajuste salarial, perdas inflacionárias, cumprimento das leis, né, principalmente a lei do piso nacional, o plano de cargos e carreiras. Então, a gente lida com todas essas demandas nos 3 municípios e na rede estadual também. Em alguns municípios, a gente tem um pouco mais de avanço, em outros, nós temos um pouco mais de retrocessos. Mas, no geral, a gente enfrenta praticamente as mesmas demandas, sendo que em cada município tem uma atuação diferente. E a resposta de vocês vão para a rua, fazem manifestação, fazem assembleia? Como é que vocês se organizam para atender toda essa demanda da região? Realmente não é fácil. A gente tem, sim, um planejamento, né, de assembleias. As assembleias, elas acontecem nos 3 municípios e na rede estadual. Então, nós fazemos as assembleias de Cabo Frio, separadamente, de Búzios, separadamente, de Arraial do Cabo, separadamente. Nessas assembleias, nós temos um rito, a gente segue um rito, né? Que primeiro a gente dá todos os informes referentes àquele município, né? E de forma geral, e a partir dali nós temos os momentos para avaliações. Todos os filiados, todos os participantes, eles podem se inscrever e apresentar as suas avaliações de como estão sendo os trabalhos, né, no município, e com propostas. Então, são feitas ali, pela categoria, propostas de atuação, né? O que nós vamos fazer para atingir esse objetivo. E aí, dentro daquelas propostas, a gente faz uma seleção de todas que foram apresentadas, a gente entra num debate para ver se
todo mundo está de acordo com as propostas apresentadas. Se tiver de acordo, a gente vota, né, em blocos. Se tiver discordância, a gente abre o debate para que as pessoas possam fazer as suas defesas. Por que concorda, por que não concorda? A gente poderia melhorar aquela proposta. E só ao final desse momento é que as propostas são votadas, né? Tem a votação pela aprovação ou pela reprovação e as abstenções. Tudo isso registrado em ata, e a gente só realiza as ações que forem deliberadas em assembleia. Então, essa é a nossa principal atuação. Eu vi ontem uma manifestação, acho que Cabo Frio, é isso? Sim. Do CEP. Vocês têm um canal no YouTube para comunicação, no Instagram? Nós temos redes sociais, o YouTube, o Instagram, nós temos um blog do CEP Lagos. A gente sempre divulga, né, nas nossas redes sociais. A gente pede sempre que toda a população, principalmente os filiados, eles acompanhem as nossas redes, porque hoje em dia são através das redes que a gente se comunica melhor, né? Então a gente tem que estar sempre ali colocando as informações. Nós tivemos um ato, sim, em Cabo Frio ontem, que foi pelo Plano de Cargos e Salários, e geralmente, né, o nosso sindicato é um sindicato de luta, e é luta de rua, né? A gente vai realmente para a rua, a gente panfleta, a gente distribui, né, informações à sociedade, vai para a porta de escola, coloca cartaz, vai para as escolas conversar com a categoria, porque pode parecer incrível, mas a gente ainda tem muito servidor que não tem noção do que está acontecendo, né, nos bastidores da política, né? E é ali que acontece tudo, inclusive a decisão sobre a vida deles. E a gente precisa o tempo todo estar conversando com a categoria justamente para orientar, para conscientizar, né, da importância da luta e da importância de garantir direitos. Porque hoje em dia a gente está trabalhando mais para garantir os direitos adquiridos do que para adquirir novos direitos, né? A nossa luta tem sido para não perder direitos, né? E isso é muito triste, porque a história do sindicato, desde quando ele foi formado, o CEP Lagos o CEP é de 77, né? Nós temos aí já uma longa trajetória. O CEP Lagos deve ter sido formado uns 2 anos após, mas também já tem aí uns 45 anos de luta, né? Nós temos um departamento que é só de aposentados, né? Nós temos um grupo bom de aposentados, inclusive aposentados que participaram da fundação do CEP Lagos, e são assim a nossa referência, né? A gente conta muito com a experiência deles ao longo da história, e a gente vê que no início a gente lutou para conquistar direitos. E hoje em dia a gente tem lutado para não perder, porque os ataques dos governos têm sido sempre em cima dos direitos adquiridos, né? Retirada de direitos. Inclusive corte de verbas, né? Exatamente, corte de verbas, retirada de direitos como triênio, licença-prêmio, que são coisas adquiridas ao longo de uma história, garantidas em lei, e que os governos tentam retirar sempre com a ideia de que o servidor está sendo muito beneficiado, ou que não há dinheiro para fazer o pagamento, que o município vai falir, e quando a gente sabe que não é bem isso que acontece na prática. Ok. Eu andei dando uma pesquisada assim, nas demandas a nível nacional, e aí eu vi que piso salarial, plano de carreira e formação de qualidade são as principais reivindicações. E aqui na região dos Lagos, acontece a mesma coisa, ou nós temos assuntos mais específicos que só dizem respeito à nossa região? Na verdade, o piso nacional ele foi instituído justamente para evitar essa desigualdade, né, entre estados e municípios, né? Estados que pagam muito abaixo, outros que pagam acima, e seria para normalizar. O piso nacional tem sido uma briga em todo o país, na verdade. No estado do Rio de Janeiro, nós estamos abaixo do piso quando você diz que progride na carreira, porque é importante esclarecer o seguinte: existe um piso nacional, né, que é calculado em cima de 40 horas, e a medida da carga horária de cada profissional, de cada professor, porque o piso nacional é só do magistério, né? O piso para os demais funcionários ainda está em tramitação para ser também instituído. É uma luta também, né, da categoria a nível nacional. E esse piso, ele é do salário base inicial do professor. Então, a lei do piso estipula que nenhum professor pode ganhar abaixo daquele valor que é o piso,
né? É o mínimo. Nada impede que os municípios paguem acima do piso, que a ideia é essa. A ideia é que não vá abaixo do piso, mas que melhore gradativamente, né? E é para fazer isso realmente. Só que existe o plano de cargos e salários. O plano de cargos e salários garante ao servidor, dentre outras questões, garante que ele tenha uma progressão na sua carreira. É uma progressão tanto por tempo de trabalho, quanto por formação. À medida que ele vai tendo mais anos de trabalho, ele vai tendo uma pequena melhoria no seu salário. E a partir do momento em que ele se gradua, né, ele faz uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, ele também sobe de nível para valorizar todo aquele esforço e aquele tempo de trabalho. O que tem acontecido é que os governos, eles colocam o piso, mas o que está acontecendo no Estado hoje acontece isso. Ele dá o piso, mas ele não dá a progressão da carreira dos direitos já adquiridos de quem está lá. Então, uma pessoa que entra no Estado, agora, ela vai ganhar o piso, e uma pessoa que já está há 10, 15 anos vai estar ganhando praticamente a mesma coisa daquela pessoa que entrou agora. E isso fere a lei, né, do plano de cargos e salários. Isso acontece hoje no Estado. Isso acontece hoje, foi corrigido por uma luta do sindicato agora neste ano em Cabo Frio, pelo menos para os servidores efetivos, e isso não estava acontecendo em Búzios, não aconteceu em Búzios até agora. Porém, em Armação dos Búzios, nós temos uma questão que tem sido luta do nosso sindicato, que é a questão dos professores contratados. Os professores contratados hoje de Armação dos Búzios, do primeiro segmento, educação infantil, primeiro segmento, estão ganhando abaixo do piso. Isso sempre, desde o começo do governo. A gente tem lutado por essa isonomia que a gente chama, para que todo trabalhador que exerça a mesma função ganhe o mesmo valor de salarial base. A gente sabe que o contratado ele não tem progressão de carreira, só o servidor efetivo. Mas o base inicial tem que ser o mesmo porque exerce a mesma função. E isso o município de Búzios não está cumprindo. O município de Cabo Frio resolveu cumprir por determinação judicial, mas colocou todos os professores no mesmo piso. Então, o professor do primeiro segmento e do segundo segmento, mesmo salário, o que também fere a lei, porque existe uma porcentagem a mais de um segmento para o outro. Então, a gente vive essa luta, né, nos municípios. Em Armação dos Búzios, a gente está nesse pé. O sindicato já tomou algumas providências em relação a isso, que é encaminhar ofício, né, para a Secretaria de Educação, para que se esclareça nas providências. A gente judicializou o edital do concurso que foi feito este ano por uma série de questões, inclusive a do salário. Esse processo ele está correndo na justiça, né? A gente tem uma dificuldade em Búzios, ficou muito tempo sem juiz, e a gente tem dificuldade de andar com os processos, mas é uma luta que a gente trava o tempo todo e que tem alguns empecilhos. Por quê? Porque o servidor, ele assina um contrato de trabalho, e aquele contrato de trabalho, ali consta o salário que ele vai receber abaixo do piso. A partir do momento em que ele assina, a gente percebe que o governo utiliza dessa situação para tornar meio que legal aquilo que ele está fazendo. Foi um contrato assinado com aquele valor. Se eu não me engano, hoje está 1.700 e alguma coisa, o professor de educação infantil e DOC 1, quando na verdade o piso deveria ser 290, mais ou menos assim. Então está bem abaixo. Essas são os nossos principais entraves hoje no município em relação ao piso. Você me explicou, Viviane, que a luta de vocês é direcionada aos servidores municipais e estaduais. Mas a gente observa que, principalmente a classe política, quando se elege, a primeira providência que toma é tirar o filho de uma escola pública e colocar numa escola privada. Onde é que está, assim, na sua opinião, onde é que acontecem as maiores diferenças comparando, né, a escola pública com a escola particular, para que essa migração seja tão evidente como a gente vê acontecer? O CEP ele só atua em escolas públicas, né? A gente visita escolas, a gente recebe todas as demandas dos servidores. A gente não atua em escolas particulares. Existe um sindicato, que é o Simpro,
que é para os profissionais de escolas privadas. Mas, assim, enquanto professora, enquanto mãe, eu posso responder que o servidor, né, o gestor ou vereador eleito, qualquer pessoa, alguns a gente sabe que permanecem com os filhos em escola pública e outros passam para a escola particular. Eu vejo, enquanto mãe, e eu tenho uma filha que estuda em escola particular, né, desde sempre, e tenho um filho que estudou nas escolas públicas de Búzios, né, porque depende também de cada filho, cada situação, mas eu não percebo hoje, por exemplo, em termos de estrutura, as escolas públicas, elas têm, né, não todas, mas na sua grande maioria, uma estrutura boa, aqui em Búzios que eu estou falando, né? Elas têm espaço, algumas que foram reformadas foram muito bem colocadas, né, posicionadas. A gente percebe que tem uma estrutura e nós, nas escolas particulares, nem todas nós temos a mesma estrutura física. Nós temos escolas que não têm uma estrutura de pátio, de salas de aula, de tamanho, que não deixa a desejar. Material, a gente sim tem dificuldade na escola pública. Não por falta de verba para isso, talvez por falta de utilização adequada para essas verbas, porque a educação recebe muita verba, né? A educação recebe verbas federais, a educação recebe verbas municipais, que tem que receber, a educação recebe royalties, então tem uma série de verbas específicas para cada função. Talvez a gestão, talvez a importância que se tem do município também complementar essas verbas, porque a ideia que se tem é que, por exemplo, chega a verba do Fundeb, que é para pagamento de folha, e o município sempre coloca que, mas a verba não é suficiente para pagar toda a folha, mas não é para ser. Né? Essas verbas, elas são complementares. O município tem que ter a sua responsabilidade de investimento na educação, e não pode contar só com as verbas federais. Ele também tem que investir. Recebe verba de merenda? Ok, mas a contrapartida do município também tem que estar ali para a merenda se tornar de melhor qualidade. Mesma coisa com a folha de pagamento, para melhorar salários. E aí tem verbas que são dinheiros que chamam-se de PDDE, que é o Programa de Dinheiro Direto na Escola, em que as escolas recebem isso através dos seus conselhos escolares. Então, tudo isso é feito para auxiliar e para melhorar a educação pública, né? As escolas particulares, tudo é pago pelos pais, né? Então, qualquer coisa, né, que for comprar, uma apostila, uma metodologia mesmo de ensino, sistemas, tudo é pago pelos pais. Talvez essa tenha, assim, a diferença. Em relação a profissionais, a gente percebe que são os mesmos profissionais que trabalham na escola pública e na escola privada. Salários também? Os salários dos profissionais das escolas privadas são piores do que os salários das escolas públicas, na sua maioria, tá? Inclusive, em termos de carga horária, que se a gente faz a comparação em termos de carga horária, a gente percebe, não digo a nível federal, não sei, mas aqui municipal eu vejo que o salário não é maior na escola pública, tá? Porque as escolas privadas têm uma carga horária de trabalho maior. Então, se você for dividir esse salário por carga horária, eu acredito, não posso afirmar com certeza, mas pelo menos na época, eu já fui professora de escola privada, né, no meu início de carreira, e saí, comecei a trabalhar na escola pública e o salário era melhor na escola pública. Quanto paga um associado e que benefícios ele tem para ser filiado ao CEP? Então, os associados, eles pagam 1%, né, do salário bruto. Toda a filiação é espontânea, né? O servidor que desejar, ele entra em contato, ele preenche uma ficha autorizando, né? A gente hoje tem um sistema que é melhor do que antigamente, que é um sistema que é descontado direto em folha, porque antes o servidor tinha que fazer esse pagamento mensal, né, ou por boleto, e sempre havia aquele esquecimento, aquela dificuldade. Hoje a gente consegue, nos 3 municípios, o desconto diretamente em folha, e o município repassa ao sindicato. E em termos de benefícios, nós temos atendimento contábil para os filiados fazerem declaração de imposto de renda, ou quando a gente precisa fazer cálculos de processos judiciais para recebimento de resíduos trabalhistas. Nós temos atendimento jurídico, né, mensal. O servidor, ele conta com um advogado tanto para processos coletivos quanto para processos individuais. Acompanhamento desses processos é só agendar, levar a documentação, e aí mensalmente a gente tem esse acompanhamento.
O advogado, ele faz a petição e nós, os diretores, acompanhamos esse servidor em todos os momentos, inclusive quando ele tem que se apresentar diante dos órgãos públicos, nós fazemos esse acompanhamento também e damos toda a assistência. O CEP Central tem uns convênios com o plano de saúde, né, Unimed, com descontos para associados, para afiliados, né? E a gente sempre busca parcerias de descontos, né? Mas o nosso sindicato, ele é mais mesmo de luta, né? Então, a gente deixa isso bem claro, né, para os nossos filiados, que é um sindicato que é para lutar pelos direitos. Então, a gente tem funcionários, jornalista para cuidar das redes sociais, fazer toda essa interação. Nós temos um funcionário que cuida, né, da parte administrativa. Então, nós temos ali todo um gasto, nós temos uma sede própria, que foi comprada com o dinheiro dos filiados agora, há 2 anos atrás, fica lá na Rua da Conspiração, número 81, no bairro Guarani. Nossa sede fica lá em Cabo Frio, né? E atende toda a região, né? Atende toda a região. Então, e tudo isso é comprado com dinheiro de contribuição sindical, desses filiados. Então, nós temos uma sede, porque a gente funcionava em 2 salas comerciais do edifício Premier Center. Nós temos ainda essas salas lá, só que hoje atendem mais aos aposentados, né? A gente tem as reuniões de aposentados lá. E isso foi adquirido, né, com verba sindical. A nossa sede foi comprada e está sendo totalmente reformada com um espaço maior, porque as salas comerciais não atendiam. A gente não conseguia fazer uma assembleia, por exemplo, tinha que pedir auditório de uma escola para fazer essa reunião. Então, essa sede agora, ela possui espaço para que a gente possa fazer as nossas reuniões, os nossos eventos, que também nós temos eventos anuais de múltiplos olhares, nós temos forró da conspiração, e a gente faz uma série de eventos também, e o espaço é dos filiados. Então, se um filiado quiser, por exemplo, solicitar aquele espaço para fazer a festa de aniversário do seu filho, ele pode solicitar, porque é um espaço da categoria, né? Nós temos um automóvel que a gente utiliza para rodar a escola, carro de som, para fazer os nossos anúncios, né? Tudo isso é dinheiro de contribuição sindical. Então, a gente prioriza mais a luta, né, do que qualquer outra atividade separada. Bom, você mencionou aí o caso Búzios, né, na educação, os milhões que são direcionados para a Secretaria de Educação. E, na sua opinião, sendo um município tão rico, com uma verba tão volumosa, por que nós não, e sendo um município pequeno, rico e pequeno em espaço territorial, por que nós ainda não somos modelo em educação? E você acha que falta a participação da comunidade escolar como um todo, que fica só os professores que estão cobrando isso, que os pais e alunos deixam meio que isso, eles participam, eles cobram também por essa educação, esse modelo de educação? Na verdade, o que acontece? Nós temos, por lei, né, 25% do orçamento, de todo o orçamento do município, é direcionado à educação. Tem que ser um mínimo de 25%. Isso é lei, o município não pode descumprir, né? Quando descumpre, como aconteceu já em Cabo Frio, depois tem que devolver isso que não é colocado na educação. A gente sempre trabalha com os mínimos. Então, se é o mínimo de 25%, e o município tem até dezembro para atingir essa meta dos 25%, os municípios deixam para até chegar no último mês, e aí lá no último mês vê o que tem que puxar daqui, puxar dali, compra uma coisa aqui, compra ali, para poder dizer que cumpriu aquela meta de 25%. A nossa luta é sempre no sentido de que é o mínimo, e a gente não pode viver de mínimo. A gente tem que ter qualidade da educação. E para ter qualidade, tem que ter investimento. Não tem como você trabalhar com um mínimo e querer atingir o máximo de qualidade. Então, essa é uma grande preocupação também que nós temos. O município recebe, sim, muito dinheiro. Eu acredito que talvez o controle desse dinheiro é que esteja faltando. E aí entra a participação da sociedade civil, que é muito falha. É muito falha por vários motivos, tá? Porque um deles é que, esse é um trabalho totalmente voluntário.
Como é que você, tendo todos os seus afazeres diários, tudo que você tem que fazer, você ainda vai ter tempo para ficar acompanhando prestação de contas em audiência pública, as reuniões onde são apresentadas as contas da escola, dos conselhos escolares. Nós temos todos esses espaços, mas nós temos a dificuldade de participação. Hoje, o CEP, ele garante, dentro do município, as suas cadeiras nos conselhos municipais. Né? A gente luta para ter esse espaço, para ter garantido cadeira de representatividade no Conselho Municipal de Educação, no Conselho de Acompanhamento do Fundeb, no Conselho da Merenda, nas próprias comissões de valorização do servidor, na Comissão de Gestão Democrática. A gente quer estar nesses espaços justamente para fortalecer, mas é muito pouco ainda. A sociedade, ela precisa entender que o dinheiro é de todo mundo. E quem é que toma conta melhor do dinheiro do que o dono do próprio dinheiro? Então, quando a gente está na escola, é importante que os pais participem do conselho escolar, das reuniões do conselho escolar. E não estou falando da reunião de pais, não. A reunião de pais é aquela parte pedagógica. O conselho escolar, cada escola possui um, justamente para fazer esse acompanhamento. É para olhar as notas do que foi comprado, é para fazer solicitação do que está faltando na escola. Se a escola estiver quebrada, precisa reformar, o conselho escolar tem que estar presente. O conselho escolar, ele tem ligação direta, inclusive, com o Ministério Público. Ele é atendido também se solicitar audiência com o Ministério Público para colocar as demandas. Nós atuamos também nesses espaços, porque a gente quer garantir, a garantia desses espaços é fundamental. Por quê? Até então, a gente tinha conselhos onde a maior parte do governo que fazia a composição desses conselhos. Então, como que você vai colocar a pessoa para se fiscalizar? Não pode. Esse papel é muito maior da sociedade civil. Então, quando a gente pede a paridade no conselho, isso é tudo luta, né? A gente conquista tudo isso com luta. Hoje, o Conselho do Fundeb, pela nova lei, por exemplo, não permite que o presidente do Conselho do Fundeb seja o representante do governo. Tem que ser um representante da sociedade civil. Isso é acatado? Isso aqui tem que ser, né? Sim. Porque senão a denúncia a gente está. Mas o Conselho Municipal hoje, por exemplo, não tem essa proibição. Então a gente tem que alterar a lei para que a gente consiga o mínimo de paridade. Porque senão é sempre voto vencido. Porque se a gente vai votar em algo contra o governo, e o governo tem a maioria no conselho, isso não só da educação, tá? Todos os conselhos da cidade. A gente perde todas as votações. E aí a luta fica muito maior quando a gente não tem o apoio desses espaços que foram instituídos para isso. São espaços de colaboração, mas são espaços de fiscalização também. Então, essa é a dificuldade. E quando eu falo que a sociedade precisa participar, né, os pais principalmente, não é assim, porque eu vou na escola para dizer que a borracha do meu filho sumiu. Ou que vou dizer que tem que colar atividade na folha. Não, não é isso que eu estou falando. É de realmente chegar lá e falar, olha, o que está sendo feito para melhorar a merenda da escola? Quais são as atitudes que foram tomadas para esse banheiro aqui que está entupido, esse esgoto que está jorrando? O que já foi feito? O que a gente pode fazer? Então, vamos fazer uma movimentação? Vamos montar uma comissão e vamos procurar os órgãos responsáveis? É esse tipo de participação que fortalece a escola, né? Porque os pais eles ficam muito presos àquilo que é de menor importância, né? Não digo que não tenha, mas existe. Para um ônibus funcionar bem, não adianta ir lá só falar que o ônibus não está funcionando. Você tem que buscar saber o que está sendo pago daquele ônibus, por que aquele contrato está sendo feito dessa forma, se vai alterar o contrato, o que precisa ser feito. É essa movimentação que a gente luta para conscientizar a população. Então, os órgãos de controle social, você tem entrevistado vários aqui, a luta realmente é sempre essa, é você conscientizar a população e levar essa população para os espaços, né, de controle social, onde ela tem que estar e o que ela tem que fazer. Em vésperas de eleição, o que é que o CEP espera do próximo prefeito quando ele assumir? Bom, a gente espera em Búzios, aí eu vou falar especificamente de Búzios, né? Nós tivemos agora a aprovação em julho do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, PCCR, unificado. Ou seja, aqui da região, esse é o plano que está mais completo, abarcando todos os servidores que trabalham dentro da educação. Desde o porteiro,
auxiliar e tudo mais. Só que esse plano foi aprovado com muita luta, na verdade, com muita luta mesmo, e ele não foi aprovado nos modelos esperados pela categoria. A categoria fez uma minuta, e nessa minuta algumas coisas tiveram que ser negociadas com o governo. Porcentagem, por exemplo, de progressão. Quando a minuta foi feita, nós fizemos uma solicitação de progressão de tempo a cada 5 anos de 10%. Hoje o município paga 5% nessa progressão e muito tempo defasado a gente solicitou 10%, né? Sabendo que outros municípios pagam 13%, Cabo Frio agora está pedindo 13%, mas já é 11%. Então a gente quis chegar ali numa isonomia, pelo menos entre os municípios. E aí na luta lá, apresentando contas, o governo se colocou contrário àquilo ali e ofereceu 6%. A gente pediu 14% para mestrado, doutorado, ele ofereceu 7%. E naquela negociação, né, a categoria foi acionada em assembleia e resolveu aceitar com a promessa de que a primeira revisão do plano já será em 2025. O plano é para implementação em janeiro de 2025. E já no mesmo ano vai haver uma revisão, porque normalmente os planos são revisados a cada 2 anos. Justamente para rever essa condição. Então, a gente espera do próximo governante, primeiro, a aplicação da lei, porque as leis elas são aprovadas e muitas delas no município, elas não são cumpridas, infelizmente. E aí eu tenho um exemplo disso, da lei que foi, já tem mais de 1 ano, que foi sancionada de pagamento do auxílio alimentação aos servidores públicos de forma geral. Essa lei foi aprovada na Câmara e até hoje os servidores não receberam. Então nós temos leis que são aprovadas e não são cumpridas. Então a gente espera de quem for eleito, primeiro o compromisso da implementação do SPCCR, o compromisso dessa revisão, porque nós temos atas, a categoria toda participou de tudo isso, e a gente espera também que o olhar para a educação ele seja melhorado, porque há muito foi feito pela educação, escolas foram reformadas, tudo bem, mas escola, só estrutura física não garante educação de qualidade. Nós temos uma série de fatores que precisam ser garantidos também. Então a gente espera compromisso com a educação e principalmente diálogo, porque quando não há diálogo com o governo, tudo se torna mais difícil. A gente precisa judicializar e isso demora muito tempo e a gente prefere sempre chegar num acordo. Por isso é que a gente vai para a rua, a gente pressiona, porque o acordo político é mais fácil do que a espera judicial, né? E quando o governo ele não é de diálogo, é muito difícil para a gente conseguir qualquer coisa, né? E a gente tem casos de governos que simplesmente se negavam eles falavam assim, eu não vou, o CEP eu não recebo. Né? Essa frase a gente escuta em alguns governos e a pessoa não entende que não é o CEP não sou eu, o CEP não é a minha equipe de diretores, o CEP é a categoria, é a representatividade da categoria. E nós nunca, o sindicato ele nunca senta com o governo sem representação da base. Isso é um outro fator importante que a gente tem. A gente sempre leva categoria junto, né? A base junto com a gente para participar e para dar os informes, que é para garantir a transparência do que é discutido, né? Porque nada é decidido individualmente, tudo coletivo, então tudo também é levado para a categoria de forma coletiva. Bom, para encerrar, eu gostaria de ouvir a sua opinião, que sempre é de praxe aqui para o nosso encerramento. O que você considera de pior e de melhor quando o assunto é educação pública em Búzios? Eu acredito que Búzios tem um ponto muito positivo, que é o tamanho da cidade, né? Quantidade de escolas. Nós temos em Cabo Frio 90 e poucas escolas. Aqui nós não chegamos a 30 ainda. Então, esse é um ponto positivo. Você consegue trabalhar melhor quando as escolas elas estão em menor número. A gente fala muito da época de Búzios antigamente, quando ele foi emancipado, né? Eu lembro bem dessa época, a gente tinha 12 escolas, 10, 12 escolas. Então, era muito fácil de você controlar aquilo ali. Quanto mais o município cresce, mais a dificuldade. Então, nós temos ainda esse ponto positivo. E um ponto negativo que eu, particularmente, acho muito na educação é a falta de autonomia de gestão. Nós hoje, na educação, a educação depende muito da prefeitura para qualquer coisa. Um simples processo
que você abra tem que ser no protocolo geral da prefeitura, porque a Secretaria de Educação não tem um protocolo, não tem um RH, né? Tem uma coordenação de recursos, mas tudo é feito, tudo é encaminhado lá no geral. Isso eu acredito que seja um trabalho ruim, que atrapalhe muito o trabalho da educação. É um serviço, um setor de jurídico, né, para poder analisar todos os processos, a gente tem que mandar para a Procuradoria-Geral, isso demora às vezes lá, e aí tudo demora mais, qualquer pagamento, as próprias licitações, né? Se tivesse um setor de licitação própria da educação, que pudesse tratar só dela, isso agilizaria, facilitaria inclusive a contratação de empresas de melhor qualidade. Essa autonomia atrapalha a educação de forma muito, muito grande mesmo. Isso no meu ponto de vista, isso sempre foi assim. Existem até, em Cabo Frio fez uma lei, se eu não me engano, no período do José Bonifácio, né, falecido prefeito, que deu uma autonomia maior para a educação. E essa foi uma luta do sindicato. O sindicato sempre lutou por essa autonomia. E não vai ser diferente aqui no município, né? Você falou que está finalizando, mas eu queria só citar o ponto do exame nacional, né, porque estava também na minha intenção. Teve um edital lançado, né, o edital de número 3, que foi lançado agora há pouco tempo, que fala sobre o exame municipal de certificação do ensino fundamental, né? Isso foi publicado em Diário Oficial, se eu não me engano, no número 405, foi agora em agosto, e nós ficamos surpresos ao ver esse edital. Ficamos surpresos por quê? Porque ele tem um caráter, né, de aprovação, de conclusão de todo o ensino fundamental. Então, qualquer aluno acima de 15 anos, ele se inscreve e ele vai fazer essa prova, que é composta de 15 questões, para abarcar todas as áreas de conhecimento, 15 questões, e se ele tiver 50% de aproveitamento, ele recebe o certificado de conclusão do ensino médio, do ensino fundamental, e vai para o ensino médio. Então, com somente essa prova... 15 questões avalia essa capacidade. Exatamente, e vai para o ensino médio. A gente entende, né, enquanto sindicato, que a educação de qualidade, ela versa também pela interação pedagógica do aluno na escola. Então, nós recebemos essa informação com surpresa, né? Servidores, população mesmo começou a entrar em contato com o sindicato e falar: vocês viram isso? E aí foi a minha surpresa, porque o Conselho Municipal de Educação, que é o órgão que recebe tudo isso antes dele acontecer, até para que a gente emite parecer, e eu faço parte do Conselho Municipal de Educação, representando o sindicato, né? E não tínhamos recebido nada. Não ficamos sabendo pela publicação no Diário Oficial, e começamos a fazer esses questionamentos. E aí, ao analisar todo esse edital com mais calma, a gente percebeu que algumas coisas ali estavam muito incoerentes e sem muita explicação. Primeiro, essas 15 questões, até que ponto em 15 questões a gente consegue avaliar realmente a capacidade do aluno? 15 questões é um número ímpar, como é que você consegue avaliar 50% de aproveitamento se são 15 questões? Seria 7,5 em questões objetivas? Isso não existe. Não fica claro também nesse documento que equipe que vai produzir esse material, né, essa prova. Isso não está claro ali. Já tem as datas e tudo, inclusive as inscrições já estão sendo feitas, tem a data para fazer a prova, que eu acho que é em outubro. A gente percebe ali também que não houve um encaminhamento prévio ao Conselho Municipal para aparecer, e a gente acaba não podendo ter esse caráter, né, de colaborativo, fiscalizador. A gente entende que isso também é um problema. Nós temos no município uma lei de 2015 que é do Plano Municipal de Educação, que são as metas para 10 anos de governo. Esse plano foi feito em 2015 e ele se encerraria agora, são 20 metas, agora em 2025. E ao olhar o plano, a gente percebe que não teve um acompanhamento para saber que metas foram atendidas ou não, e a gente já tem, a grosso modo, uma ideia de que quase nenhuma foi atendida nos 10 anos que foram planejados. E aí a educação sinaliza que está atendendo a meta 8 desse plano, né? Mas está atendendo a meta 8, que é de diminuir a distorção idade-série, ou de fazer com que o aluno fique menos tempo na escola, né? O limite ali de 12 anos para concluir todo o fundamental,
Mas a gente percebe nesse próprio plano que todas as ações que foram discutidas com a comunidade, com os professores, para atingir essa meta, em nenhuma delas aparece um exame de certificação feito pelo município. O que existe é um auxílio para que os que necessitarem participem do programa que já existe, que é o Enseja, que tem o mesmo fim, inclusive há um conflito, já existe o Enseja, né, tanto de fundamental quanto médio, para que os alunos de todas as redes possam se inscrever e concluir, né, não só esse fundamental, mas como ensino médio também, para ir para a faculdade. Então já existe esse programa, né? E lá no plano está fomentar a participação, facilitar, né, auxiliar para que o aluno possa participar, caso seja de interesse dele. Então, por esses e outros motivos, o sindicato já se posicionou contra, porque quer garantir a qualidade na educação, e já entrou, né, com uma campanha contra. Já começou a divulgar isso, porque a nossa ideia agora é divulgar entre os professores, que não estavam sabendo também nada disso. Incrível, e a gente não sabe até que ponto os professores participaram dessa discussão. A gente estava avaliando ainda um pouco isso e está tendo que fazer toda essa conscientização do pai. Porque os pais acham que meu filho vai agilizar, né? Vai pegar logo o certificado e já vai lá. Mas até que ponto isso lá no ensino médio vai dar problema? Porque vai dar problema. Vai perder conteúdo, né? O município, ele não atende o ensino médio, ele atende uma pequena parte do ensino médio. O ensino médio é de competência estadual, o município tem uma escola municipal, mas não ampliou, e não acredito que tenha a intenção de ampliar. E se você joga, de repente, vários alunos para o ensino médio, você não tem como abarcar isso, né? O município só tem uma escola estadual, né? Com a promessa de construção de uma segunda, que até hoje não saiu do papel, e uma municipal. Então, tudo isso está sendo questionado, não só pelo sindicato, como vai ser questionado pelo próprio Conselho Municipal, e a gente está nessa luta aí, né? Então essa é também uma das lutas. E aí, aproveitando, a gente tem um trabalho também no sindicato que é sobre assédio moral. Então a gente fez essa cartilha de bolso, que é como enfrentá-lo, o que é assédio moral, como que o servidor pode se defender, né, a quem que ele tem que procurar, porque o assédio moral também tem sido uma das nossas lutas em todos os municípios, né? O assédio moral, ele começa de uma forma muito sutil, e o próprio servidor, ele não entende que está sendo assediado, porque ele já está tão acostumado a receber determinadas ordens, ou ser obrigado a fazer determinadas coisas, ou ser tratado de determinada forma, que ele já não percebe mais que aquilo ali se configura um assédio moral. E a nossa luta tem sido grande nas escolas, por isso essa campanha que a gente está fazendo. A gente já fez lives, a gente já fez seminários para instruir todos os servidores, e a gente distribuiu essas cartilhas nas escolas. A gente faz esse trabalho, e é importante também colocar isso, né, para que todos saibam que o assédio moral tem sido um dos maiores fatores de adoecimento do servidor público, porque ele sofre com aquilo e não é tratado, né? Não é eliminado e não é tratado. Então, por isso, nós temos um índice altíssimo de funcionários doentes, readaptados de função, afastados por atestados médicos, por licenças, né? E muitos até aposentados antes do tempo por conta dessas doenças. E o assédio moral é um desses fatores. Então, é importante também essa campanha que o CEP faz, né, contra o assédio moral nas escolas. Tá bom. Muito importante essas duas você sinalizar, né, a atenção que a comunidade escolar tem que voltar nesse momento para esses dois itens que você mencionou agora no final. Uhum. Tá? Então, muito obrigada pela sua participação. Desejo muito sucesso ao CEP Lagos. O trabalho de vocês é importantíssimo e nós ficamos muito felizes de poder contribuir com a divulgação de assuntos tão importantes para a comunidade escolar e para o servidor, né, das escolas geral, públicas de uma forma geral. A gente agradece a participação, estamos lá atentos e também abertos a qualquer servidor que queira nos procurar. Estamos numa campanha, inclusive, agora de filiação. Eu vim com a camisa, né?
Sindicato forte se faz com a união. A gente está fazendo essa campanha de filiação. É importante que os servidores se filiem, porque é só unidos que a gente consegue ter força, né? Se a gente não tem essa união, se a gente não mostra para o governo a força do sindicato, a gente não consegue atingir os objetivos. Então, a gente agradece a participação e o CEP Lagos está lá, Rua da Conspiração, número 81, bairro Guarani. Siga as nossas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho e entre em contato conosco sempre que precisarem. Obrigada. De nada.